Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre bronquiolite viral aguda, tá bom? Eu sou o professor Cútolo, professor associado do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, no departamento, eu coordeno todo o módulo de doenças respiratórias, tá bem? Então vamos conversar um pouquinho sobre bronquiolite. Bom, tudo que eu vou falar, como todas as outras videoaulas que vocês assistiram, são sínteses. Então, por favor, não tomem como verdade absoluta qualquer expressão minha. Por exemplo, a aula de hoje eu estou me baseando em 3 importantes guidelines, 4 na verdade: o brasileiro, o americano, o inglês e o australiano. Então eu não vou falar de um deles especificamente, mas eu vou procurar conversar com vocês a partir de uma leitura minuciosa minha, a minha interpretação desses guidelines, na tentativa de fazer uma síntese, entende? Então, tudo que eu falar pode ser questionado a partir da perspectiva de outro guideline, né? Então tudo é questionável, tudo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, sobretudo, do que seria bronquiolite viral aguda. Bom, é uma infecção bronquiolar, tá claro isso para vocês, mas como é que eu defino isso? Como é que eu chego à conclusão que eu estou diante de uma criança com uma infecção bronquiolar aguda, né? Qual é a faixa etária, por exemplo, né? A literatura, ela transita também, mas o que a gente pode ter claro é que, em síntese, que nós poderíamos considerar bronquiolite viral aguda a faixa etária menor de 2 anos. Agora, dentro da faixa etária menor de 2 anos, que é uma faixa etária mais espectral, mais ampla, nós temos a faixa etária onde ela é mais incidente. E ela é muito mais incidente em indivíduos menores de 1 ano. Então, em menores de 1 ano, a doença ela é mais incidente. Dentro desta faixa etária de menores de 1 ano, ela também tem um núcleo de incidência que é entre 3 e 6 meses. Então, em síntese, 0 a 2 anos é a faixa etária espectral, menor de 1 ano é a faixa etária mais incidente, e dentro dessa faixa etária mais incidente, menor de 1 ano, de 3 a 6 meses, é aquilo que mais se apresenta para a gente cotidianamente, né? Nos meses de abril, agosto, aqui no sul, né? Nós moramos em Florianópolis, aqui no sul, 75% das vezes ela é desencadeada pelo vírus sincicial respiratório, tá? Então é o vírus mais comumente relacionado à etiologia da bronquiolite viral aguda. Alguns estudos falam em 86%. Então a gente poderia dizer que de 75% a 86% é desencadeada pelo vírus sincicial respiratório. Tem uma importância isso, porque nessas estações, 2 a 3% das crianças necessitarão de hospitalização. 2 a 3% necessitarão de hospitalização. Isso significa, então, que os outros 97%, 98%, a atenção básica, ela tem dado conta, né? Então, a maioria desses pacientes eles vão chegar na atenção básica, nas unidades de pronto atendimento e nas emergências do hospital. Mas apenas 2 a 3% dessas crianças precisam internar. Das que internam, 12 a 15% necessitam de cuidados intensivos. Então, serão encaminhados para a UTI. Agora, se o serviço tiver alto fluxo como tratamento, é possível que, em vez de 12 a 15% que necessitem de terapia intensiva, apenas 3 a 4% necessitem de terapia intensiva, tá? Então, mais ou menos essa é a importância epidemiológica disso.
É uma doença que é sabidamente transmissível pelo contato direto com secreções de pessoas infectadas, pelas mãos, né? A gente é muito transmissor do vírus sincicial respiratório pelas mãos. Nas mãos ela pode durar mais ou menos 1 hora, no máximo estourando 2 horas, mas em superfícies, em objetos e superfícies, sobretudo na estação do inverno, pode durar umas 24 horas. Isso é um problema para a gente nos hospitais em relação às nossas maçanetas, por exemplo, aos toques nos berços, né? E a entrada é a entrada clássica, né? Conjuntiva, nariz e boca. Essas são as entradas reconhecidas hoje do vírus sincicial respiratório. O período de incubação ele dura, em média, 4 a 5 dias. Então, a partir do momento que uma criança entra em contato com outra criança ou com um adulto com um quadro banal que simula um resfriado, 4 a 5 dias depois, ela pode começar a desenvolver também a sua doença. Aí a doença sempre vai começar como se fosse uma infecção de vias aéreas superiores banal. Coriza, obstrução nasal, tosse. Isso é o típico. E dentro de um prazo de 1 a 3 dias do início do quadro de IVAS, 1 a 3 dias depois da IVAS, essa criança pode desenvolver um quadro respiratório baixo, um aumento da tosse e já uma insuficiência respiratória, uma dificuldade respiratória progressiva ao longo de 3 dias. O pico dessa insuficiência respiratória é entre os 3 e os 5 dias. Em média, nós teríamos um gráfico mais ou menos assim. D1, D2, D3 de insuficiência respiratória, D4, D5, D6 de platô e depois uma doença que melhora a insuficiência respiratória num período de 9 a 12 dias. A doença está terminada por completo num período de 3 semanas. Então, por isso, a tosse pode ainda persistir durante 3 semanas, tá bom? Bom, o pródromo, então, é um pródromo de 1 a 3 dias para começar a insuficiência respiratória de uma coriza banal. Como pode durar até 3 dias, essa criança pode ter buscado um serviço de saúde nesse intervalo, essas primeiras 72 horas, com diagnóstico de IVAS. Olha, tem uma infecção, é um resfriado. É muito comum que isso ocorra, né? O intervalo de 1 a 3 dias, então, é frequente que alguma mãe ou um pai leve uma criança a um serviço de emergência dentro desse período, depois do início de uma infecção de vias aéreas superiores. Então, a doença não vai ser diagnosticada, né? A doença só vai ser diagnosticada quando a criança já começa com uma taquipneia e que acaba evoluindo progressivamente para uma retração de musculatura, musculatura acessória, evidentemente, que eu estou falando, né? Tempo expiratório que vai se tornar prolongado e a presença de estertores grossos e sibilos, né? Seria importante a gente ressaltar que a ausência de sibilo não descarta a doença, tá? Algumas crianças com um nível de obstrução inferior a 20%, por exemplo, elas terão um tempo prolongado, um tempo expiratório prolongado sem sibilância. Ou a sibilância só poderá ser perceptível se você fizer alguma manobra de expiração forçada. Então, a ausência de sibilo não descarta necessariamente a doença, né? É muito comum, e a gente vê isso na prática, crianças com tempo expiratório prolongado, sem sibilo e com grande quantidade de estertor grosso. O estertor grosso é uma coisa muito importante para a gente pensar em bronquiolite viral aguda. Então, ficar muito atento para a ausculta, porque o estertor grosso ele é fortemente preditivo associado ao tempo expiratório prolongado, né? Quanto à febre, pode ter febre, como pode não ter febre. Pode ter ausência absoluta de febre, pode ter febre leve, pode ter febre moderada e pode ter febre alta. Febre alta mais comum em casos de adenovírus, por exemplo, caso de influenza vírus, como causador da bronquiolite viral aguda, né?
Mas, por exemplo, o rinovírus pode dar uma bronquiolite viral aguda sem febre. Até mesmo o vírus sincicial respiratório pode dar uma bronquiolite viral aguda sem febre, mas pode dar também uma febre moderada. É incomum febre alta. A febre alta é mais comum se for por influenza ou pelo adenovírus, tá? Ainda quanto à evolução. A evolução de médio prazo, vamos dizer assim. Uma criança que teve uma infecção aguda, uma bronquiolite viral aguda, ela pode, nos 40 dias que sucedem essa infecção, ela pode, se tiver contato com um novo vírus respiratório, voltar a chiar e precisar de internação. Então, existe um período de risco, que são os 40 dias que sucedem a bronquiolite viral aguda, que a família tem que ficar muito atento e procurar preservar a criança de infecções respiratórias, né? Por vezes suprimindo até visitas nesse período, ou a família se protegendo quando algum membro em domicílio tiver alguma infecção de vias aéreas superiores, né? Existem algumas coisas interessantes em relação à bronquiolite viral aguda e ao risco de recorrência de sibilância. E a gente poderia dividir em risco de sibilância no pré-escolar e na vida adulta. Existe uma correlação estatística muito interessante, que é o vírus sincicial respiratório. Ele pode recorrer à sibilância, uma vez adquirido uma infecção pelo vírus sincicial respiratório, você pode voltar a chiar com um novo contato de um vírus respiratório, sobretudo nos primeiros 40 dias, mas isso pode se prolongar até os 2 anos. O vírus sincicial respiratório está muito associado à sibilância transitória, tanto do lactente quanto do pré-escolar. Ou seja, vai desaparecer. Vai desaparecer até 2, 3 anos, até no máximo 5, 6 anos, né? Já a bronquiolite por rinovírus, ela está fortemente associada à asma do adulto. E não se sabe ao certo o que isso signifique. Seria uma predisposição, quer dizer, o rinovírus predisporia à geração de um fenótipo novo de asma? Muito provavelmente não. É possível, mas essa é uma hipótese, né? Que o rinovírus esteja associado estatisticamente à asma do adulto, porque talvez, até porque o rinovírus não tem um tropismo tão importante para a via aérea pequena como tem o vírus sincicial respiratório, que na verdade a bronquiolite por rinovírus não seja de fato uma bronquiolite, mas que seja uma primeira exacerbação precoce de asma. Ou seja, você não encontraria uma inclusão viral nas células bronquiolares dessas crianças. Elas seriam crianças mais com características fenotípicas de hiperreatividade mesmo, do que propriamente uma infecção bronquiolar. Mas isso são hipóteses. O fato é, o que nós sabemos hoje? Vírus sincicial respiratório está associado estatisticamente à sibilância recorrente do pré-escolar ou do lactente. E bronquiolite viral aguda associada ao rinovírus, ela tem uma relação estatística com asma do adulto, tá bom? Bom, quais seriam os critérios diagnósticos que nós teríamos então? Bom, como critério diagnóstico a gente começa pela idade. Tem que ser menor de 2 anos, sobretudo menor de 1 ano. Esse é o primeiro critério diagnóstico. O outro critério diagnóstico é que tenha que ser, isso é clássico, mas eu vou quebrar um pouco isso, tá? O primeiro episódio de sibilância ou estertor. Primeiro episódio de sibilância ou estertor. Qual estertor? Estertor grosso, também chamado de bolhoso, tá? E o terceiro critério seria pós-IVAS. Então, necessariamente, eu teria que ter uma IVAS iniciando um processo que antecede a evolução para uma dificuldade respiratória, tá? Então, esses seriam basicamente 3 critérios. Vamos tentar um por um. Ok, menor de 2 anos, menor de 1 ano, é consenso. Ok?
parece consensual, né? Agora, primeiro episódio de sibilância. A literatura fala muito sobre isso. Primeiro episódio de sibilância, o que não concorda a Academia Americana de Pediatria, tá? Mas primeiro episódio de sibilância significa que uma criança faça uma bronquiolite viral aguda e se tiver um segundo episódio desencadeado por vírus, isso receberia outro nome, já seria um lactente sibilante? Parece estranho isso, porque que garantias que eu tenho, por exemplo, que uma criança faça uma bronquiolite viral aguda por um vírus sincicial respiratório em maio e ele não faça uma segunda infecção por parainfluenza, por exemplo, em setembro, e faça uma nova bronquiolite causada por vírus e não sendo reativo ao vírus parainfluenza, né? Então, é um conceito difícil. Por outro lado, no outro extremo, está a Academia Americana de Pediatria, que chama de bronquiolite qualquer criança que chie diante de vírus nos primeiros 2 anos de vida. Bom, aí também não está legal, porque você acaba incluindo crianças que não têm propriamente dito uma infecção bronquiolar pelo vírus, mas são reativas ao vírus de uma infecção alta. Você estaria incluindo os lactentes sibilantes, a asma do pré-escolar. Então, são conceitos que são muito fluidos, assim, né? Mas a verdade absoluta também não existe aí. Agora, pós-IVAs não dá para abrir mão, porque para você considerar que seja realmente uma infecção, você precisa ter a IVAs, né? Então, esses seriam basicamente os critérios, né? Bom, vamos lá. Quando que eu vou internar uma criança com bronquiolite viral aguda? Minha sugestão para vocês: qualquer criança com bronquiolite viral aguda com idade inferior a 6 semanas deve ser internada, independente se ela precisa de oxigenoterapia ou não. Por quê? Porque menor de 6 semanas são crianças que estão muito sujeitas à apneia por bronquiolite. Aliás, não há nenhuma causa mais comum de apneia aguda durante esta fase do que a infecção pelo vírus sincicial respiratório. Então, menor de 6 semanas, quer saber? Interna a criança, não manda para casa. Ah, mas está saturando bem, está saturando 96. Interna. Interna que seria o mais seguro para ela. Entre 6 semanas e 12 semanas é relativo. Você não vai internar todo mundo. Você vai ter que avaliar quais são as condições que são de contexto da criança para você pensar em internar. Tá? Mas abaixo de 6 semanas interna sempre. 6 a 12 semanas vai depender muito desta percepção. Isso que nos torna os médicos diferentes dos guidelines, né? A gente, diante da situação, pode dizer assim, essa criança merece uma internação. Ela tem só 2 meses, ela ultrapassa o período de 6 semanas, mas eu estou percebendo que essa criança precisa de internação. Os prematuros devem ser internados. Né? Se um prematuro pegar um vírus sincicial respiratório, desenvolver uma bronquiolite interna, sobretudo se ele tiver menos de 32 semanas. Então, tem menos de 32 semanas, mas tá com boa saturação interna, é mais seguro que você interne. Crianças com baixo peso, criança que tem cardiopatia congênita, criança que tem fibrose cística, criança com síndrome de Down, vale a pena internar essas crianças e tomar um olhar mais aguçado para essas crianças, crianças desnutridas, crianças que têm doenças neuromusculares, atrofia espinhal tipo 1, tipo 2, crianças com imunodeficiências. Essas crianças vocês devem internar de forma absolutamente sistemática, né? Mas do ponto de vista clínico, como é que eu vou internar essas crianças? Então eu falei que são outros critérios baseados em condições anteriores e faixa etária, mas tem também critérios que dizem respeito à situação atual. Como que a criança está se apresentando. Bom, a primeira controvérsia eu vou internar uma criança que satura menos de 93 ou vou saturar uma criança que satura 90 para baixo, a partir de 90. Os americanos falam, olha, se a saturação for inferior a 90, interne. Os britânicos falam, olha, se a saturação for inferior a 93, interne. Então, evidentemente, esses dois grupos
vão ter um número de pacientes hospitalizados muito distintos, né? O que seria ideal? Se você acompanhar essas crianças de curto e longo prazo, você vai ver que não faz diferença se você usar o guideline americano, inferior a 90, ou o guideline britânico, inferior a 93, ou a partir de 92 já começar a internar. Não faz muita diferença do ponto de vista de acompanhamento desses pacientes, tá? Mas nós temos uma sugestão para vocês, que é algo que nós temos adotado meio que rotina no nosso serviço, em função da própria evolução da doença, que é mais ou menos o seguinte: olha, se está saturando 93 igual ou inferior a 93, interne. Interne, poupe a criança energia. Quando ela tiver já no seu platô, ela já atingiu o seu pico e está no platô, considere o 90. Então a gente tem usado isso, 93, 92, para internar durante a fase da criança que está na fase aguda, quando a criança está na fase aguda. A partir do momento que ela já está estável clinicamente, ela já atingiu o seu pico entre o terceiro e o quinto dia, a gente é um pouco mais econômico em relação à distribuição e oferta de oxigênio. A gente tira mais rápido do oxigênio, tá? Então, é uma controvérsia, mas eu estou dando uma sugestão para vocês do que vocês poderiam fazer. Como é controverso, eu não estou falando nem algo certo, nem algo errado. Eu estou só usando uma balança para tentar equilibrar esses dois importantes guidelines, né? Bom, se uma criança tiver com uma ingesta inferior a 60% do habitual, eu recomendaria que vocês internassem essas crianças também, tá? Uma ingesta inferior a 60% do habitual pode comprometer mais adiante tanto o estado nutricional quanto o estado de hidratação dessa criança. Então, a baixa ingesta inferior a 60% é uma indicação de se hospitalizar. Se a criança estiver desidratada, evidentemente, você vai também. Mas se uma criança tiver uma fralda seca nas últimas 12 horas, interne essa criança. Seria conveniente, seria prudente internar uma criança que tem uma fralda seca nas últimas 12 horas, tá? Se ela tiver apneia, evidentemente, não tem como. Se ela tiver apneia, você precisa, mesmo que ela mantenha a saturação boa, você interne essa criança e observe durante 48 horas. Se durante as 48 horas de hospitalização ela não fez apneia mais, ela está autorizada a ir embora para casa, porque não vai fazer mais. Tá? Se uma frequência respiratória tiver superior a 70, interna também. E aí, evidentemente, os outros riscos, né? Criança gemente, com alteração do nível de consciência, batimento de asa de nariz, são indicações também que você deve considerar para internar. Tem algumas situações que são situações limítrofes que você vai ter que decidir. Vocês lembram que eu falei para vocês que a insuficiência respiratória da bronquiolite viral aguda, ela se dá, em geral, em 3 dias de ascensão e depois mais 3 dias de platô? Então tá bom. Então imaginem a seguinte cena. Você vai pegar uma criança saturando 94. Bom, 94 não é para internar. Concorda comigo? 94 está com uma saturação aceitável. Mas se essa criança tiver em D2 de evolução, D1, D2, D3, o que significa isso? Você vai atendê-la agora, ela está com 94 de saturação. Ela vai voltar amanhã no hospital com 89, 88, 90. Ela vai piorar, porque você está no meio de uma evolução de piora. Então a minha sugestão é a seguinte: não existe uma indicação formal de você internar essas crianças. Se essa criança não tiver condições de ser reexaminada no dia seguinte pela atenção básica, essa criança precisa ser internada, porque senão ela vai voltar de casa em insuficiência respiratória necessitando de oxigênio. Tá bom? Agora, se ela tiver 94, ela tem o seu médico de família, de confiança, no seu bairro, você tem a possibilidade de que essa criança seja reexaminada no dia seguinte, pela manhã. Então, ok, de repente você pode dispensar a internação. Mas caso contrário, crianças com
com saturações limítrofes em D1 ou D2 de doença devem ser internadas, tá bom? Outra condição é a sua condição social de risco, né? Pessoas que vivem em condições inadequadas, né? Em situação de iniquidade. Pessoa que mora numa outra cidade, não é tão perto aqui, está no limite, você tem medo da criança ter que sair às pressas depois com a ambulância do SAMU. São coisas que você precisa considerar dentro de uma emergência ou dentro de uma UPA. Então, a distância clínica, se você percebe também que o familiar, até por uma questão social também, você vai encontrar que eles vão ter dificuldade de manuseio, de percepção de gravidade da criança, por imaturidade, às vezes uma mãe adolescente, né? Talvez você tenha que considerar a possibilidade de fazer uma internação. Quanto à avaliação dessas crianças laboratoriais em imaginologia, não há indicação de se fazer raio-x nessas crianças, tá bom? A única indicação de você radiografar é em crianças que vão para a unidade de terapia intensiva de uma forma sistemática. Se uma criança com bronquiolite viral aguda vai para uma unidade de terapia intensiva, você necessariamente vai radiografá-la. Crianças ambulatoriais não precisam. Crianças que estão bem, com boa saturação, a impressão geral é boa, está longe daquela faixa etária de maior risco, não tem por que radiografar, não faz sentido você radiografar. E em crianças em enfermaria, você vai radiografar em situações específicas. Por exemplo, você é chamado na enfermaria com urgência porque uma criança piorou dramaticamente nesse período. Piorou rapidamente, pum, imediato. Você vai radiografar porque essa criança pode ter atelectasiado, pode ter feito uma atelectasia lobar, pode ter atelectasiado um pulmão inteiro, pode ter feito um pneumotórax, e aí você precisa, sim, ter uma radiografia, tá bom? Mas, no geral, não há necessidade de se radiografar essas crianças. Gasometria, crianças que vão para a UTI, crianças que estão na UTI ou estão indo para a UTI, crianças atendidas fora do ambiente hospitalar, dentro de uma enfermaria, elas não precisam ser feitas gasometrias, tá bom? Os guidelines são consensuais em relação a isso. Quanto à identificação viral, não tem por que fazer identificação viral de uma maneira geral, porque não vai alterar o teu pensamento. A identificação viral, ela tem uma função epidemiológica. Tá? Então, quando você está diante de uma epidemia, é conveniente que você faça identificação viral para descartar outros vírus. Estamos tendo um exemplo muito recente nas nossas vidas com relação a isso. Né? Suspeito de influenza, eu vou fazer identificação viral, mas rotineiramente não está indicado a identificação viral que não seja nem por motivos epidemiológicos nem por motivos acadêmicos, tá bom? Preciso fazer um hemograma, PCR, procalcitonina? Não, em pacientes externos, nem pensar. Em pacientes hospitalizados, você também não precisa fazer nada disso. Pacientes que vão para a UTI, sim. A UTI é um outro campo de trabalho, é um outro tipo de raciocínio, vocês têm que usar de todos os recursos de um indivíduo que vai para a unidade de terapia intensiva, tá? Mas, no geral, os 4 guidelines sugerem que a gente não precisa fazer nenhum desses exames que eu estou falando para vocês, tá? Bom, e como é que eu trato a bronquiolite, então? O que eu vou fazer com essas crianças, né? Quanto ao salbutamol, faço ou não faço salbutamol? Não faço salbutamol. Mas eu vou colocar uma vírgula também nisso que eu estou falando. Por que eu não faço salbutamol? Primeiro que na fisiopatologia da bronquiolite viral aguda não está em pauta broncoespasmo. O que está em pauta é broncoedema e broncosecreção. São coisas diferentes. Se fosse um broncoespasmo, sim, aí eu poderia fazer o beta-2 agonista, que já foi muito utilizado, até recentemente muitos hospitais ainda acabam usando
o beta-2 agonista, mas não há um único guideline sequer que recomende o uso do beta-2 agonista. Tem sido, então, sistematicamente descartado. Teria alguma indicação, em algum momento, eu fazer um beta-2 agonista? Sim, é possível. Eu vou descrever essa situação, mas eu espero que vocês não se apoiem nessas situações como bengalas para justificar o emprego inadvertido, abusivo do beta-2 agonista em bronquiolite viral aguda. Tá? Eu vou dar um exemplo clássico. Tá? Vamos supor que você pegou uma criança que tenha mais de 6 meses, que está com uma bronquiolite viral aguda, do ponto de vista conceitual, parece que é uma bronquiolite viral aguda. Você vai conversar com a mãe é asmática. Você examina a criança tem dermatite atópica na face. Você vai ainda examinar a criança e você vai se perceber que ela tem um predomínio de sibilo, um sibilo seco, sobre o estertor. Opa! Maior de 6 meses. A mãe é asmática, a criança tem dermatite atópica, eu tenho predomínio de sibilo sobre o estertor. Talvez isso seja uma exacerbação e não uma bronquiolite verdadeira. Nesse caso, eu posso fazer o salbutamol? Nesse caso, você pode tentar um salbutamol. Tá? Só que a prova terapêutica do salbutamol, ela precisa ser feita uma prova terapêutica, isso. Mas a prova terapêutica, ela não é o que normalmente os colegas fazem. Os colegas fazem o seguinte: avaliam a criança no momento zero, quando chegou, e vem a saturação, vê em que momento que o sibilo se ausculta, vê qual é a frequência respiratória, qual é a musculatura acessória que está sendo envolvida, e faz o salbutamol. 20 minutos depois, reavalia a criança. Então, reavalia a criança e a criança tem uma pequena melhora. Opa, funcionou. Existe um contingente pequeno de crianças, mas existe um contingente de crianças que melhora em 20 minutos, mas isso não se sustenta em 60. Então, nessas crianças que eu falei para vocês, atópicas, com mãe asmática, maior de 6 meses, com predomínio de sibilo, você pode fazer uma prova terapêutica com uma avaliação de 60 minutos. Se o efeito do salbutamol se sustentar ao final de 60 minutos, você poderia continuar. Caso contrário, não. Por quê? Porque aí você tem mais o malefício do que o benefício do salbutamol. Eu queria lembrá-los que o salbutamol, ele é um potente, ele faz vasodilatação capilar pulmonar. Fazendo a vasodilatação capilar pulmonar, ele tem como efeito colateral fazer vasodilatação em áreas, em vasos que estão vasoconstrictos, porque naquela região eu tenho uma relação de perfusão, ventilação muito baixa. Então o que eu faço? Eu faço shunt. Eu explico. Quando você tem uma criança com bronquiolite viral aguda, existem áreas, alvéolos, que não conseguem fazer troca, porque tem obstrução do bronquíolo. Como isso ocorre? O alvéolo ele se contrai. Quando o alvéolo se contrai, o capilar pulmonar ele também faz vasoconstricção. Por quê? Porque não tem necessidade de vaso ali, porque não vai ter troca. Quando eu faço o salbutamol, eu produzo uma vasodilatação capilar. Se eu produzo uma vasodilatação capilar, esta área não aerada, atelectasiada desse alvéolo, que não promove troca, vai ter um vaso que vai entrar CO2 e vai sair CO2. O nome disso é shunt. Então tem crianças, alguns de vocês já podem ter observado na prática, que pioram depois que faz o salbutamol. Bebês que pioram depois do salbutamol, está explicado, é o shunt. Então, por vezes, na imensa maioria das vezes, o salbutamol, além de não indicado, ele é contraindicado. O salbutamol ele não altera necessidade de oxigênio, nos casos de bronquiolite geral, não alteram o tempo de evolução, não alteram o tempo de internação, não alteram nada. Então, ele realmente, de uma maneira geral, ele é pouco indicado.
Bom, vamos passar para outro medicamento que também já foi largamente utilizado na década de 90, depois por volta de 2014, 13, voltou, que é a adrenalina. Teria indicação da adrenalina? O que a gente sabe da adrenalina é que quando comparado ao salbutamol, ele é até melhor que o salbutamol. Tá? O salbutamol não tem efeito, a adrenalina poderia ter um pequeno efeito. Isso é porque ele vai atuar em receptores alfa e beta. E o salbutamol só no beta. Então ele pode ter uma ligeira vantagem sobre o salbutamol, não pelo efeito beta, mas pelo efeito alfa. Ele vai reduzir o edema brônquico. Né? A mesma coisa que aquele indivíduo que tem obstrução nasal e vai colocar um simpatomimético na narina, vai diminuir a resistência por redução do edema. Então esse seria um dos princípios para se usar a adrenalina inalada. Mas os estudos são absolutamente contraditórios, tá? Tem estudos que mostram que pode ajudar, tem estudos que mostram que não ajudam em nada, tem estudos que mostram que tem efeito shunt. Está indicado? Não, não está indicado. Né? Recomendaria? Eu não recomendaria que vocês usassem, embora no passado, há cerca de uns 4 ou 5 anos, a gente chegou a usar para resgatar aqueles pacientes que ficam ruins de imediato assim, na enfermaria. Mas hoje não há qualquer indicação de se fazer a adrenalina inalada. Solução salina hipertônica, que parecia ser uma esperança para a gente, né? Os primeiros estudos mostravam que reduzia em 1 dia e meio aproximadamente as internações. Pô, mas só 1 dia e meio? Bom, mas numa criança que fica em média internada 3 dias, 1 dia e meio é metade, né? Então, se usou muito. E quais eram os efeitos? Tinha um efeito antidematoso, tinha um efeito fluidificante e aumentava o clearance. E tudo isso por conta do efeito osmótico da solução salina hipertônica 3%. Como ela era osmótica, ela reduzia edema peribrônquico. Por efeito osmótico, ela também melhorava a superfície líquida da via aérea e, consequentemente, os cílios começavam a bater melhor e essas crianças tinham uma melhora do seu clearance. E fluidificante por motivos óbvios, também por mecanismo osmótico e pelo líquido em si que você oferece para a criança. O que se observou é que esses estudos começaram a aparecer. O primeiro guideline a recomendar fortemente foi o guideline americano, que dizia use sim. Em crianças hospitalizadas você deve utilizar, em crianças ambulatoriais não, mas em crianças hospitalizadas você deve usar. Mas o fato é que 6 meses depois já começaram a questionar os estudos que eles utilizavam, viram que tinham problema de viés, problemas metodológicos, e todos os guidelines que vieram depois se recusam a oferecer como alternativa terapêutica a solução salina hipertônica. Então, não usar também, né? Brometo hipatrópio, nada, não tem qualquer indicação, não altera curso de doença, não tem nenhum estudo, nenhuma meta-análise que mostre algum benefício para essas crianças. Montelukast, muito menos esse. Montelukast não tem nada a ver com tratamento de bronquiolite viral aguda, embora eu já tenha visto isso sendo prescrito, não funciona na bronquiolite viral aguda. Bem? Então, todos os antileucotrienos não são indicados no tratamento da bronquiolite viral aguda. Antibióticos. Por ser uma doença viral, é óbvio que não tem qualquer indicação de se fazer antibiótico terapia para essas crianças, mesmo porque as complicações, as pneumonias bacterianas, como sobreinfecção da bronquiolite viral aguda, elas estão na casa de 0,7% a 1%. Veja bem, 0,7% a 1% das crianças com bronquiolite fazem uma pneumonia bacteriana secundária. Isso é muito pouco, gente. Agora, se eu faço antibiótico, isso é um estudo em pacientes hospitalizados, tá? Se eu faço antibiótico nesses pacientes hospitalizados, eu aumento para 8% o risco de infecção bacteriana. Quer dizer, eu faço uma seleção bacteriana. Então, não tem por que usar antibiótico terapia em pacientes com bronquiolite viral aguda. Um cuidado especial, a UTI é um campo que eu não vou discutir, mas um cuidado especial tem que ser com os pacientes que estão em UTI, porque os pacientes intubados, aí esse índice de infecção, de sobreinfecção bacteriana, sobretudo infecção bacteriana vinculada à ventilação mecânica, né, claro, já extrapola completamente esses percentuais que eu acabei de descrever para vocês. Tá? É muito mais comum
tá? Isso é comum mesmo, que uma criança faça uma otite média aguda, como sobre infecção bacteriana, a bronquiolite viral aguda, do que a pneumonia bacteriana. Então, toda criança que tiver um prolongamento da sua febre por mais de 3 dias, tem que examinar o ouvido. Tem que examinar o ouvido sempre dessas crianças, mas muita atenção para o ouvido, que é geralmente ali o foco de sobreinfecção bacteriana que a gente tem que ficar atrás, né? Quando que eu vou pensar que tem uma sobreinfecção bacteriana? Então, bom, primeira situação é, tá na UTI ou não tá na UTI? Né? A UTI aumenta o risco de sobreinfecção bacteriana. Mas se a criança tiver uma febre entre o 4º e o 6º dia, também fiquem atentos. Fiquem bastante atentos, né? Embora a otite média aguda é a principal complicação bacteriana, eu lembro que então que 0,7 a 1% pode fazer também. Então você pode estar diante desse percentual de 0,7 a 1% que fazem pneumonia bacteriana também. Se a febre se prolongar nesse período de 4º a 6º dia, passar a criança afebril ou febrícula ou febre moderada, passar 39 graus para cima, opa, isso é bastante preditivo de pneumonia bacteriana associada. Então, febre muito alta entre o 4º e o 6º dia também. E a outra coisa que pode ajudar bastante vocês, é um pouco óbvio o que eu vou dizer, mas a presença de um sopro tubário ou a presença de um estertor fino, isso também sugere fortemente, né, uma pneumonia bacteriana. Quanto ao uso do corticoide, não está indicado, tá, gente? Não altera tempo de doença, não altera score clínico, nem oral, nem endovenoso, nem inalatório. Não, bronquiolite viral aguda não se trata com corticoide, mas é impressionante como na literatura internacional 60% das crianças com bronquiolite viral aguda acabam recebendo um corticoide, né? Bom, oxigênio faz parte do tratamento. Esse sim é o nosso grande tratamento, né? Nós vamos ter uma aula só sobre oxigenoterapia e saturometria, mas então não vou detalhar aqui, mas observados os níveis de saturação que eu recomendei para vocês, o que dizem os britânicos, o que dizem os estadunidenses, vocês podem, a partir da síntese que eu fiz para vocês, tomarem uma decisão, né? Qual oxigenoterapia você vai usar? Repito, nós vamos discutir um dia só sobre oxigenoterapia, mas que vai de uma cânula nasal a uma máscara com reservatório, né, e a ventilação não invasiva e a ventilação mecânica. Quer dizer, existe um espectro muito grande, e isso é uma decisão que também não nos compete discutir nessa nossa palestra agora, né? Altamente recomendado que todas as crianças sejam isoladas, tá? O isolamento é fundamental para crianças que são hospitalizadas com bronquiolite viral aguda. Essa também é uma recomendação internacional e no guideline brasileiro se recomenda também fazer isso. Uma criança que está com uma frequência respiratória superior a 70, ela precisa receber uma sonda nasogástrica, tá? Você não vai alimentar uma criança que tem uma frequência respiratória superior a 70, porque o risco de aspiração dela é muito grande, tá? Eu estou usando 70 como uma marca, porque isso é internacionalmente reconhecido, mas tem o critério que é aquele do olhar e ver assim, não dá para alimentar essa criança. Tá? Não significa que ela esteja com 60 e você não olha para ela e fala assim, não, suspende tudo, dieta agora sem dieta, passa uma sonda nasogástrica e vamos alimentar essa criança. Eu não recomendo que vocês fiquem com hidratação endovenosa por mais de 12 horas nessas crianças. Tá? Ela internou, ela pode naquela situação da noite receber, mas no dia seguinte você reavalia. Você reavalia se a criança ou vai para a sonda nasogástrica ou ela vai receber alimentação via oral. Não fique muito tempo com hidratação endovenosa, que isso não alimenta ninguém. Vai manter o estado de hidratação, mas não é o ideal. Então você precisa tomar uma decisão. Passadas 12, vamos lá, 24 horas de hidratação endovenosa, no máximo, estourando, você tem que tomar a decisão qual vai ser a sua alternativa de alimentar. Tá bom? Critério de alta. Quando é que eu dou alta para essas crianças? Bom, se ela estiver alimentando acima de 60% daquilo que ela se alimentava, eu tenho critério de alta. Ela voltou, então, já está mais de 60% da sua dieta antes de adoecer, ela está aceitando. Está urinando.
Opa! Então a fralda não está seca mais, está urinando. Faz um dia que ela não está mais precisando de oxigênio, ela saiu do oxigênio ontem. Ela não tem mais febre, ela não tem complicação. Essa criança merece receber alta com todas as orientações. E as orientações são sempre voltadas para risco de ressibilância, nova sibilância. 40% a 60% das crianças com bronquiolite viral aguda voltam a sibilar até completar 2, 3 anos, quando submetidas a uma nova infecção viral. A família precisa saber disso, né? O alerta para a família de que os próximos 40 dias que sucedem a bronquiolite viral aguda são fundamentais para que a criança não tenha contato com outras crianças doentes ou adultos com infecção respiratória, tá bom? Bom, eu acho que por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e me aguardem as próximas videoaulas. Um abraço a todos vocês.